O amor de Deus se realiza em todo aquele que guarda sua palavra. Meu irmão, minha irmã, Deus o abençoe. Hoje, 25 de agosto, quarta-feira, vamos nos ligar, nos conectar à palavra do Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, a hipocrisia é aparentar ser de um jeito e, na verdade, ser de outro. É pensar secretamente de maneira diferente do que aparenta ser. E Jesus não suporta isso. Por isso, frequentemente chama os fariseus de hipócritas, de sepulcros caiados. Por fora, tu és perfeito, andas engomado, mas por dentro és outra coisa. O Papa Francisco diz uma palavra muito profunda sobre isso. Ele diz que a atitude hipócrita vem do grande mentiroso, que é o diabo. Ele é o grande hipócrita. E os hipócritas são os seus herdeiros. A hipocrisia é a linguagem do diabo. É a linguagem do mal que entra em nosso coração e é semeada pelo diabo. Não se pode viver com pessoas hipócritas, mas elas existem. Jesus gosta de desmascarar a hipocrisia. Ele sabe que será precisamente esse comportamento hipócrita que o levará à morte, porque a hipocrisia não pensa se usa meios lícitos ou não. A hipocrisia vai em frente sempre. Se precisa de calúnia, então vamos caluniar. Se precisa de dar falso testemunho, busquemos um falso testemunho. O hipócrita pensa sempre assim. A linguagem hipócrita, mais cedo ou mais tarde, traz morte. É necessário ser curado desse comportamento. Mas qual o remédio? Qual o remédio para ser curado desse comportamento? O Papa Francisco nos dá uma dica muito interessante. Diz ele que a resposta é dizer a verdade diante de Deus. O remédio é dizer a verdade diante de Deus, é acusar a si mesmo. Precisamos aprender a nos acusar, a dizer: eu fiz isso, eu penso assim, maldosamente, sou invejoso, gostaria de destruir aquele, aquela. O que existe dentro, nosso, e dizer isso diante de Deus. Esse é o remédio, aprender a nos acusar diante de Deus. Este é um exercício espiritual que não é comum, não é usual, mas procuremos fazê-lo. Acusar a nós mesmos, vermos-nos no pecado, nas hipocrisias, na maldade que existe em nosso coração, porque o diabo semeia a maldade. E dizer ao Senhor, com toda a humildade de coração: Senhor, veja como sou. Olhe para mim. Diga isso com humildade. Esse é o remédio. Aprendamos a nos acusar diante de Deus. Um cristão que não sabe acusar a si mesmo não é um bom cristão e corre o risco de cair na hipocrisia. Acusar a nós mesmos é o remédio contra a hipocrisia.